Assim, hoje eu empurrei meu time para a virada para ganhar um jogo. Várias vezes. Agora, muita gente vai voltar para casa. Hoje eu tentei ferrar meu time e destruir a carreira do goleiro. Tem vários goleiros lá, né? Não conseguiu. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, preparei aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe falando de Flamengo e Universidade Católica do Chile. O Flamengo venceu por 3-0 com gols de William Arão, Everton Ribeiro e Pedro, que entrou no lugar de Gabigol no segundo tempo. Gabigol perdeu 3 gols, hein? Gols que era para fazer. Bruno Henrique hoje não estava iluminado, a Arrascaeta também não. Mas o Ilharão estava. Everton Ribeiro jogou bem, Pedro entrou bem, Rodrigo Caio jogou super bem, Ayrton Lucas também. E o Flamengo venceu o fraco Universidade Católica do Chile, né? Então, galera, este jogo não é parâmetro, mas o Flamengo jogou bem sim o primeiro tempo, né? Amassou o adversário, foi para cima com intensidade, marcando pressão. No segundo tempo deu aquela relaxada, mas o resultado foi construído no primeiro tempo e o Pedro só entrou no segundo tempo para sacramentar o resultado aí de 3-0 para o Flamengo e dando um pouquinho de paz, de sossego para o Paulo Souza, né? E a torcida que pegou no pé do Landim, da diretoria. Mandou ele tomar suco de caju, né? Pois é. Beleza, galera? Quero pedir aí o seu like, a sua inscrição no canal, tá? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Sejam bem-vindos! Quero dar os créditos de vídeo aqui para o grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá pro vídeo, vou ficar quietinho, no final a gente conversa, tá bom? Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. O jogador recebe a bola atrás da linha do meio de campo e aí é um enorme vão, ali um clarão de 25, 30 metros. Entre e muito menos esse clarão hoje. Então, muito menos esse clarão. Para isso não acontecer, em primeiro lugar, você precisa acertar a marcação na frente. Segundo, não consigo entender porque um time que está marcando quase na área do adversário tem outra linha, a última linha de zagueiros laterais tão baixa. Tem uma coisa no futebol chamada impedimento. Então, por isso que essa linha se posiciona na linha do meio de campo, para que você compacte, tenha menos espaço para o time sair trocando a bola e a marcação na frente tem que ser correta, porque a não ser que você pegue um Barcelona do Guardiola, um Bayern de Munique inspirado, o outro time vai acabar em algum momento sendo obrigado a dar um chutão e tal, e você fecha o espaço para que não tenha um lançamento de jogador de velocidade ganhar nas costas dos seus jogadores mais recuados. Então eu não entendo isso. Isso continua acontecendo. E eu acho que a entrada do Rodrigo Caio, e como ele é um cara com uma leitura muito boa de jogo, concordo contigo, Pedro, pode minimizar isso, como se fosse um técnico em campo, mas eu ainda não... Por exemplo, o futebol que o Flamengo jogou hoje, vou ser bem direto, não é suficiente para o Flamengo no mata-mata da Libertadores ainda. Mas a gente está falando de uma evolução. Sim. De um time que escutou que se não tiver resultado nesses 5 próximos jogos, por isso que eu falando. A realidade desse Flamengo é jogo a jogo. Hoje, para mim, é pensar muito longe. Exato. Hoje, para mim, era uma situação de paz. Quem tem que subir o primeiro degrauzinho. O que se fala de Flamengo, desculpa, Vitor, você me garante que o Paulo Souza amanhece treinador se empatasse hoje? Não. Então, por isso que eu disse, para mim, para pensar em trabalho... O Flamengo é um time que não treina desde o final de abril. Desde o jogo contra a Católica fora... O Flamengo vive da seguinte situação, jogo... Não consigo entender, é uma torcida que vai a seu goleiro o tempo todo, tentando desestabilizar o jogador e ferrar o próprio time. Não entra na minha cabeça. Perfeito, Calçade. Assim, eu não vi o jogo e fiquei até surpreso. O goleiro eu fiquei surpreso com essa informação. Porque ver se ferra o time, eu não consigo. O torcedor... A missão do torcedor, porque todo mundo aqui vai para a arquibancada. Na arquibancada sempre digo isso aqui, hoje eu volto para minha casa com a certeza de que eu ajudei a ganhar o jogo. Quantas vezes vocês não voltaram para casa com a certeza, e você que está aí, que fala assim, hoje eu empurrei meu time para a virada para ganhar um jogo. Várias vezes. Agora, muita gente vai voltar para casa. Hoje eu tentei ferrar meu time e destruir a carreira do goleiro. Tem vários goleiros lá, né? Não conseguiu.
Então, conseguiu, mas o Calçade, eu fiquei muito surpreso. Obviamente, eu não vi o jogo porque eu estava fazendo a partida do Corinthians. Quando o Pedro me falou aqui que o Hugo foi vaiado o jogo inteiro, eu falei, cara, não é possível. Espanto, né? Porque, assim, isso tem a ver com essa relação miserável que a gente tem com o futebol. Miserável. É uma relação miserável, é uma relação que não é saudável. Eu entendo completamente, né, se você quer criticar o dirigente durante o jogo de futebol no estádio, eu entendo completamente, né? Isso não vai necessariamente e provavelmente não vai abalar, se você direcionar suas críticas a dirigentes, você não vai abalar individualmente um jogador ou outro. Se você quer criticar o técnico, o peso é outro também em relação ao jogador. Eu acho que as críticas a um treinador, e eu não estou, evidentemente, defendendo críticas ao Paulo Souza. Acho que, né, a gente tem falado muito sobre isso aqui. Acho que é absurdo o que se faz com o Paulo Souza hoje no Flamengo. Mas você vaiar o goleiro, um goleiro jovem, é uma coisa inacreditável. Cada toque na bola. Até porque, Prieto, a questão é a seguinte, não é nenhum caso em que, assim, essas vaias vão ajudar a tirá-lo do time titular. Quer dizer, por conta disso, você vai... Não, o Flamengo contratou um goleiro importante, um goleiro que foi recentemente convocado para a seleção brasileira, que entre os goleiros que atuam no Brasil é o segundo, pelo menos na visão do técnico da seleção brasileira. Ou seja, esse cara só não está jogando porque ele está machucado. A hora que ele não estiver machucado, ele evidentemente vai tomar esse lugar no gol. Então, eu não vejo qual é o benefício. Como disse o Calçade, você prejudica o time, você prejudica o goleiro numa partida importante, você desvaloriza um cara que é uma promessa do clube. O Hugo é ainda uma promessa, é um jogador com enorme potencial, então não dá para entender. Mas isso tem a ver com a relação que a gente tem com o futebol e não é exclusividade da torcida do Flamengo, é bom que se diga. Não, lógico que infelizmente, essa relação com o futebol faz parte do que a gente vê no Brasil o tempo todo. Eu não vou nem mudar de assunto ainda sobre isso e não faço comparações também do futebol brasileiro com o futebol europeu. Lá também tem problemas, hein? Mas ainda bem que nesta semana eu fiquei encharcado de emoção vendo o torcedor da Juve se despedindo do Chiellini e do Dybala. Foi um negócio lindo, emocionante. Só ouve um pouco, Calçado. Ouça isso, olha. Sobe o som. A bola vai voltar para ele, quer ver? Só no pé dele. Mas olha a situação do Flamengo, né? Um time que tem organização, tem orçamento, tem ótimos jogadores e está tentando reunir tudo isso e encontrar o resultado dentro de campo, como todos. Tem algum que já encontrou? Não, né? Então está todo mundo nessa barca. Até que dispara na tabela, você falou hoje que o Corinthians tem mais resultados do que... Então, aí o que esse Flamengo chama atenção no jogo de hoje? Primeiro sai o gol, vamos abraçar o treinador. Paulo Souza. Acaba o jogo, vamos abraçar o goleiro. Tem alguma coisa errada aí. Nesta comunicação, na maneira, nesta loucura, nesta forma, como diz Jean, miserável de a gente conviver com o jogo, que é translocada. Poxa, é o goleiro do Flamengo. Não é que tem no banco está o Mendy, que é o maior goleiro do mundo, e está o Hugo jogando. Não, é o seguinte, é o goleiro do Flamengo. E aí você tem que cuidar desse goleiro, porque numa posição tão delicada, você vai em cima dele o tempo todo. Claro que o jogo de hoje serviu para um aprendizado para a vida toda. Mas não é normal. Você me permite um pitaco em termos de Flamengo, um pouco de informação e um pouco de impressão com tudo que a gente viu hoje. Hoje foi o grupo respaldando o Paulo e o grupo respaldando o Hugo. A tal comunicação que você está falando que tem um ruído aqui no meio que não está sendo clara, esse respaldo poderia ter vindo antes. E o grupo está sentindo isso, o Paulo está sentindo isso. A ausência desse... o Hugo, exato, e o Hugo está sentindo isso. E você tem uma diretoria muito questionada pela torcida. As vaias hoje foram ao Paulo Souza antes do jogo, ao presidente, ao Rodolfo Landim, ao vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e ao Hugo. Esses dois, o presidente e o vice-presidente de futebol, eles não querem se indispor com a torcida no momento que já são atacados pela torcida e eles não se posicionam contra aqueles que estão do lado oposto da torcida hoje, o Paulo e o Hugo. Então, esse respaldo que não veio,
tem muito também de um grupo que está se abraçando porque não está vendo o respaldo superior. Perfeito. Tem muito. O cenário recente do Flamengo, ele foi explicitado hoje. Hoje está tudo ali, O piloto subiu, é isso? Talvez o piloto não tenha sumido, mas o piloto está vendo que a coisa não está bem e ele ainda deixou no automático. Ele precisa puxar de volta. O piloto Ele foi precisa lá puxar pra de última volta. fileira. Tá no automático, o motor está perto do tentando se banheiro. resolver sozinho, não está dando, e ele está vendo onde isso vai dar, porque a pista não lhe é favorável. Então, o jogo de hoje, ele vai muito além do Rodrigo Caio, do Gabriel perdendo o gol do Pedro. O jogo de hoje explica muito esse Flamengo das últimas semanas, e acho que é preciso entender. Esse grupo está sentido, esse treinador está sentido, esse goleiro está sentido. E aí, a tal excelência que o Vitor fala, e eu entendo, a gente sempre está querendo ver um jogo de futebol melhor, essa excelência ela vai ficando distante, o time não treina, o time não tem respaldo. Sabe? A excelência... Tá tudo muito Eu não falei aflorado excelência nesse em nenhum Flamengo momento, atual. pra ser claro. Eu não falei disso em nenhum Não, momento. não, Porque sim. a excelência é uma... A excelência é a nossa visão, o que a gente está querendo dizer, o que a gente tenta buscar assim, tá tudo muito aflorado. Como é que queria acontece falar uma isso? coisa em relação ao... Perdido aqui. Você está com dois microfones, é isso? O crítico preto estava vendo o que eu estava falando, ele estava de olho aqui na minha indumentária que sobrou. eu só queria dizer o Sobrou um seguinte, acessório. A relação falar com mesmo, o né? Hugo... É falar mesmo. A relação com o Hugo e a reação do Hugo, evidentemente, ela é mais emocionante, ela é tocante, né? Eu acho que é bonito o que os jogadores fizeram, é legal ver a reação dele, porque no fim, né, quer dizer, ele se sente amparado e respaldado pelos colegas, mas eu acho que o abraço no Paulo é mais significativo, né? Quer dizer, tem uma importância maior, não no sentido pessoal, De acordo. mas tem uma importância maior no que significa em relação aos jogadores, o grupo de jogadores com o treinador, que é uma coisa que se discute muito, que já se discutiu mais no Flamengo, né? Se ele não teria o comando, se os caras não gostariam dele isso poderia ser um problema na relação e tudo mais. Então, acho que tem um significado, talvez olhando para o que o Flamengo ainda vai fazer na temporada e para o que pode evoluir, tem um significado maior o fato dos jogadores abraçarem o treinador e estarem com o treinador. Bom, em primeiro lugar, eu só acho vaia justa para o jogador omisso, para o jogador que anda em campo, que não cumpre papel tático porque está com preguiça de correr, e não é o caso. Ou que faz uma bobagem e prejudica o time, né, com uma expulsão idiota. Um gesto muito egoísta, alguma coisa assim. Um gesto egoísta, exato. Pronto, perfeito. E a segunda questão, eu fico olhando o Paulo Souza, do jeito que ele, por exemplo, conseguiu lidar com a entrevista do Jorge Jesus. Ele foi de uma gentileza e de um respeito na resposta impressionantes. Imagina como ele lida com esses jogadores dentro. Ele deve ter muito respeito por eles. O trato deve ser um trato, sabe? Cordial, né? Em que o jogador se sente respeitado por aquele cara, concordando ou não concordando. Porque existem várias formas de você ganhar a confiança das pessoas. Você pode ganhar, às vezes, sendo divertido, desde que você mostre conhecimento. Você pode ganhar... Tem gente que gosta de... Não vou usar o termo baixo aqui, mas ficar babando em cima da pessoa ali. Bajulando. Bajulando. E aí mostra, sabe, o conhecimento e beleza. Consegue. Você pode ganhar pelo respeito. E me parece que é o método dele, eu acho o método extremamente o que a gente viu hoje no Flamengo tem um aspecto positivo, embora dentro desta visão miserável do futebol. Os 3-0. Não, que você ter um grupo e assim, o problema do futebol é cada um está voltado para os seus interesses dentro do time e o time está disperso. E hoje o que a gente viu é um time na convergência, em torno do treinador, em torno dos seus, um protegendo o outro. Isso é a base para sair de uma situação difícil, mesmo não tendo respaldo de quem está próximo. Mas eles estão um dos outros. Isso é muito importante. Seu lado positivo, então, além da vitória por 3-0. Continue com a gente no Linha de Passe. Vamos para o intervalo. Tá aí, galera, o Linha de Passe. Cara, ó, fiquei quietinho aqui, hein, para vocês ouvirem tudo perfeitamente aí do que eles falaram do jogo de Flamengo e Universidade Católica do Chile. Cara, é o seguinte, eu já tinha falado no vídeo anterior de melhores momentos que o primeiro tempo do Flamengo foi um jogo legal. O Flamengo jogou bem, com muita intensidade, marcando pressão em cima, roubando bola, finalizando. O Flamengo no primeiro tempo finalizou 13 vezes no gol, né? O goleiro dos caras fizeram várias defesas. No segundo tempo,
o Flamengo voltou com marcha lenta, né, cara? Depois que o Paulo Souza mexe no time, lá na frente, depois dos 30 minutos do segundo tempo, o time dá uma acordada, né? Tanto é que o Pedro, que entra no lugar do Gabigol, faz o gol. Primeiro o Pedro perde um gol, né? Ali de cara com o goleiro também, mas depois ele, numa jogada individual, faz o gol, né? Um golaço, por sinal. Eu achei golaço. E você? Comente aqui. Foi golaço ou não? Melhor em campo para mim foi o Everton Ribeiro, né? Que jogou muito bem, dando passes. Deu uma enfiada de bola pro Gabigol. E o Gabigol perdeu um gol, cara, na frente do goleiro. Ele e o goleiro era só tirar pro lado e chutar, ou de cobertura, né? O Gabigol quis passar a bola no meio do goleiro e a bola não passou. A bola bateu e voltou. Vê se pode, cara. É isso aí. E o Gabigol perdeu hoje, ó, 3 gols, galera. Gabigol não estava bem hoje, né, nas finalizações, mas ele participa muito das jogadas, né? Ele volta, ele marca, ele ajuda na distribuições de jogadas e também ele procura muito o jogo, né? É um sistema. O Gabigol é totalmente diferente do Pedro. O Pedro, você vê o posicionamento do Pedro, ele teve 2 chances. Na segunda ele guardou, né? Mas o Gabigol, a gente percebe que ele circula ali entre o meio e a ponta direita, né? Circula demais. Bruno Henrique hoje errou tudo que tentou também. Tava com a finalização ele tava com uma pontaria bem ruim, né? O Arrascaeta hoje não fez uma partida brilhante, não comprometeu, mas assim, a gente percebe que o Arrascaeta hoje não estava brilhante como ele é, né? Em várias ocasiões do jogo ele tomou as decisões erradas. Mas o Arrascaeta tem crédito, né, cara? A gente nunca critica o cara porque ele tem crédito. O Arrascaeta é muito bom. Ele finalizou sim e o goleiro defendeu, tá? Só para recapitular. Ayrton Lucas vem jogando bem, né? Hoje fez uma boa partida, seguro. Junto com o Ilharão, que fez mais um gol hoje. O Aragol, né? Aragol fez mais um gol hoje nos últimos 2 jogos. Ele é o artilheiro do Mengão, fez 3 gols. E o Rodrigo Caio, cara, que segurança que o Rodrigo Caio dá para a defesa do Flamengo, né? É totalmente diferente quando o Rodrigo Caio está em campo. Hugo Souza falhou no jogo contra o Ceará. Hugo Souza hoje falhou também nas saídas de bola, né? Ali na saída. Tipo assim, na hora que a bola vem para ele, ele fica indeciso, não sai. Ele não sabe se sai ou se fica. Fica no meio do caminho. E quase que o Flamengo sofreu um gol no finalzinho do primeiro tempo com essa precipitação do Hugo Souza, né? E eu não concordo com as vaias pro Hugo Souza durante o jogo. Eu não concordo. Não sei o que você pensa. Eu acho que, cara, quer vaiar o jogador? Deixa o jogo acabar, cara. Deixa o jogo acabar. Eu acho que é muito ruim isso daí pro jogador, né? Por mais que ele errou lá contra o Ceará, ele ficou tão nervoso hoje durante o jogo que ele quase deu um gol de bandeja para a Universidade Católica. Eu acho que isso que a torcida... Não é a torcida inteira, parte da torcida. Não dá para saber quantos, né? Mas parte da torcida vaiava o Hugo Souza toda vez que ele pegava na bola. Meu ponto de vista, eu acho chato, eu acho que a torcida não deveria fazer isso. Não sei o que você pensa. Comente aqui. O que você acha, tá bom? Quero saber a sua opinião também. Não é só a minha, não. É isso, eu acho que o Flamengo tem mais um desafio no fim de semana, pega o Goiás. É um jogo para teste também, né, cara? O Flamengo não pode perder mais no Campeonato Brasileiro, né? Tá em 16º com 6 pontos. O 17º é o Juventude, também tem 6 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A diferença é que o Juventude tem 3 gols negativos e o Flamengo tá zerado no saldo, né? O Flamengo não pode se dar o direito de errar mais no Campeonato Brasileiro. Tem que vencer de qualquer jeito, senão a pressão vai aumentar mais ainda. Essa vitória traz uma calminha, né? Um pouquinho de calma para o Paulo Souza. Mas a torcida cobrou bastante a diretoria, né? Criticou, xingou a diretoria. Ei, Landim, né? Vai tomar suco de caju, né? Aquelas coisas todas. E é isso. O torcedor tem os motivos para estar bravo com a diretoria do Flamengo, né? E também com o Paulo Souza também, porque esse time de hoje não é um timaço, né? É um time fraco. O Universidade Católica do Chile é um time
bem simplesinho, comum, né? Um time comum. Então não é parâmetro, né? Se o Flamengo der bobeira contra o Goiás, se jogar o segundo tempo assim contra o Goiás, é perigoso, porque o Goiás é bem melhor que a Universidade Católica do Chile, né, galera? É isso aí. Valeu, pessoal. Ó, deixa aquele like aí pra ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, tá bom? Saudações. Fui!